Hoje eu vou compartilhar uma história que transformou a minha vida e me fez renascer. Vivi 1 ano com um narcisista, sobrevivi, superei e eu quero te contar um pouco da minha história. Se você não me conhece, meu nome é Julia e eu tô aqui pra dizer que eu entendo a sua dor e eu quero te ajudar a enfrentá-la. Se você conhece alguém que possa estar presa em um relacionamento abusivo, compartilhe esse vídeo. Vamos juntas espalhar essa mensagem. Tudo começou quando eu conheci um cara na faculdade. Eu já sabia quem ele era desde o primeiro ano que a gente começou a estudar lá, mas a gente nunca tinha se falado, nunca tinha interagido porque a gente era de grupos de amigos diferentes. Quando chegou no fim do último ano da faculdade, a gente estudava na mesma sala de aula, a gente tinha aulas na mesma sala de aula e por algum motivo eu passei a observar, a reparar mais nele. Percebi que ele era muito gente boa, muito simpático, muito carismático. E ele tinha uma presença tão forte que onde quer que ele passasse ou onde quer que ele falasse, as pessoas paravam para prestar atenção. E comigo não foi diferente. A gente se aproximou muito quando a nossa sala resolveu marcar um churrasco para comemorar o término de algum período de provas, não me lembro exatamente o qual. E aí, de início, nessa comemoração, nesse churrasco, a gente começou uma troca de olhares intensa. E conforme foi decorrendo a festa, todo mundo começou a dançar, a beber, a comer, a se divertir. E a gente, em determinado momento, se separou do grupo e sentou para conversar nós dois, sozinhos. Gente, juro pra vocês, nessa hora parece que o Cupido deu uma flechada em mim. Eu não sei explicar muito bem o que aconteceu, mas o jeito que ele falava, o jeito que ele me olhava, o jeito que ele se dirigia a mim, eu fiquei encantada assim muito rápido. E eu podia jurar que naquele momento eu já estava apaixonada. E aí conversa vai, conversa vem, a gente brincando, conversando, acabou que aconteceu, a gente ficou. Depois disso a gente começou a se falar todos os dias, trocar mensagem, sair com uma certa frequência para comer, para beber, enfim, coisas que casais fazem quando estão se conhecendo. A gente estava cada vez mais próximo e ele fazia de tudo para me agradar. Comia as coisas que eu comia, deixava escolher o que a gente ia comer, porque eu sou vegana, então minhas opções são um pouco restritas, deixava escolher o que a gente ia fazer, enfim, me tratava igual uma princesa. Tudo estava fluindo relativamente bem, exceto por um pequeno motivo, que eu queria namorar e ele não. Guarda essa informação que ela vai ser necessária lá na frente. Depois de algumas semanas, ele começou a me tratar com uma certa frieza, com uma certa distância. Eu fui ficando cada vez mais confusa, magoada, porque eu não sabia e eu não entendia o motivo dele estar agindo daquela forma. Ele não era assim. E quando ele agia assim, eu nunca sabia o que estava acontecendo, porque ele não me falava, não abria espaço para conversar. Quando eu perguntava, ele fugia do assunto ou simplesmente me ignorava. Eu já não sabia mais o que fazer para contornar aquela situação ou para me fazer ele me dizer o que estava acontecendo. E, acima de tudo, eu me sentia terrivelmente culpada. Porque para ele estar fazendo algo daquele tipo, eu provavelmente devia ter feito algo muito errado para ele ficar assim. Até que depois de muito tentar, depois de eu muito correr atrás e perguntar pra ele, eu descobri que todas as vezes que ele me tratava desse jeito era porque eu fazia alguma coisa que ele não gostava, que ele não aprovava, que ele achava errado. Como ele não queria namorar, ele podia sair com quem ele quisesse, mas me condenava quando eu fazia o mesmo, principalmente quando era uma pessoa que ele não gostava. E aí nossos dias passaram a ser assim. Toda vez que eu fazia alguma coisa que ele não gostava, ou quando eu me encontrava com alguém que ele não aprovava, que ele não gostava, ele simplesmente me ignorava e aplicava o tratamento de silêncio. Para quem nunca ouviu esse termo, o tratamento de silêncio é uma tática que muitos manipuladores, se não todos, usam. Então, quando a gente faz alguma coisa que eles não aprovam, eles dão um gelo na gente, somem, desaparecem, não respondem nossas mensagens, não retornam nossas ligações, não atendem o celular. E o único objetivo desse tratamento é justamente punir a gente, castigar por a gente ter feito algo que eles não gostaram. É pra gente se sentir culpada mesmo por ter agido de uma forma que eles não aprovam. E isso, consequentemente, faz o controle deles aumentar sobre a gente, sobre as coisas que a gente faz. Como nessa época minha autoestima era muito baixa, eu não tinha muita segurança em mim mesma, eu estava numa fase bem vulnerável, era muito fácil para ele exercer esse controle sobre mim. Até porque esse tipo de pessoa, os manipuladores, os narcisistas, buscam pessoas sensíveis, frágeis sentimentalmente, porque cá entre nós é muito mais fácil você controlar e manipular uma pessoa assim do que uma pessoa mentalmente saudável. E aí esse episódio, essa novela, durou por mais ou menos 1 ano. Nesse período eu comecei a ter crises de ansiedade, depressão, emagreci horrores, comecei a punir o meu próprio corpo, se é que vocês entendem, e por aí vai.
A real é que eu nunca sabia como ele ia reagir diante das minhas atitudes, das minhas ações, por mais pequenas que fossem. Eu vivia pisando em ovos, porque eu morria de medo de fazer algo que ele desaprovasse. Porque fazer algo que ele desaprovasse era o mesmo que pedir para que ele me tratasse com silêncio. Eu sabia que se eu fizesse algo que ele não gostasse, ele ia me tratar com silêncio. E aquele silêncio era ensurdecedor. Era como se eu quisesse alcançar ele, era como se eu quisesse chegar até ele e ele não deixasse, porque ele não quer. Ele fazia isso de graça. Ele via o quanto esse comportamento dele me fazia mal. Ele presenciava as minhas crises de ansiedade. E mesmo assim ele continuava agindo da mesma forma. Ele não abria espaço para conversa, me tratava com silêncio, me culpava por tudo que eu fizesse e ele não gostava. Eu já não tinha mais quase nenhum amigo, porque meu estado psicológico me afastou de tudo e de todos, inclusive dos meus familiares. Eu não tinha vontade de comer, não tinha vontade de dormir. Quando eu dormia, eu não queria acordar. Enfim, eu vivia esperando pelas migalhas que ele poderia me dar quando ele quisesse, no momento que ele quisesse. E é claro que ele também me afastava dos meus amigos. Eu lembro de uma vez que eu briguei com uma amiga por causa dele. Vamos chamar essa amiga de amiga. A amiga veio me contar que ele tinha falado mal de mim pelas costas pro namorado dela. E ela falou pra mim: Júlia, não comenta isso com ele. Fica só entre a gente. Beleza. Só que eu, muito ingênua, confiava nele de olhos fechados, fui tirar satisfação e perguntei se ele realmente tinha falado aquilo de mim pelas costas. Ele falou que não, e eu acreditei. Eu acreditei, tava tudo bem, a história podia ter terminado aí. Mas não. Depois de uns 2 dias, a amiga veio tirar satisfação comigo, dizendo que eu quebrei a confiança dela porque eu tinha contado tudo pra ele. Tudo que ela tinha contado pra mim, eu tinha contado pra ele. Gente, eu tava tão cega que eu fiquei dias tentando descobrir como é que ela descobriu que eu tinha vazado aquela informação. Cheguei a conversar com ele pra gente tentar desvendar aquele mistério. Como é que a amiga descobriu que eu tinha contado, tinha tirado satisfação com ele? A gente elaborou teorias mirabolantes de que alguém poderia ter ouvido a gente conversar e teria contado pra ela. E ele com a cara mais lavada do mundo. Hoje eu sei o que já era óbvio, que foi ele que foi tirar satisfação com o namorado da amiga. Duh. Além disso, parecia que ele me usava só pra mostrar que não estava sozinho, como se fosse um troféu, sabe? Parecia que estar acompanhado de alguém era algo muito bom pra massagear o ego dele. Tanto que teve uma vez que ele foi pra uma festa e eu fiquei em casa. E aí, no meio da noite, ele me ligou chorando, dizendo que ele não aguentava mais de brigar comigo, que ele me amava, que ele queria ficar só comigo, que ele queria namorar comigo, que ele não aguentava mais essa vida de ir pra festa, ficar com outras pessoas. Enfim, eu fiquei muito feliz. Óbvio, pra mim era um sonho estar ouvindo aquilo. Mas depois eu descobri que ele só tinha me ligado porque ele tinha levado um toco de uma pessoa, de uma mulher, nessa festa. Ou seja, ele me ligou para servir de consolo pro ego ferido dele, porque ele sabia que era certo de eu retribuir o amor, o afeto dele. Depois de um tempo, mesmo depois dessas confusões todas, a gente finalmente começou a namorar. Eu achava que, como a gente tinha começado a namorar, as coisas iriam melhorar. Mas não, ele continuava o mesmo de sempre. Ele podia fazer o que ele quisesse, e se eu fizesse algo que ele não gostasse, que ele desaprovava, tratamento de silêncio. Até eu admitir o meu erro e pedir desculpa. Enquanto eu não fizesse isso, ele não voltava a ser o mesmo. E às vezes eu até fazia isso e ele continuava com o tratamento de silêncio por mais tempo, por quanto tempo ele quisesse. A gente foi levando tudo aos trancos e barrancos. Eu continuava a me machucar. Eu continuava tendo crises de ansiedade. Eu continuava me matando para tentar entender como é que a cabeça dele funcionava e para tentar dar um jeito daquilo tudo dar certo. Até que certo dia ele me chamou para conversar, para perguntar se eu tinha saído com fulano, um amigo nosso da faculdade, na época que a gente não namorava. Ele cismava com as pessoas que eu já tinha saído. Ele sempre vinha me perguntar se eu já tinha saído com fulano, se eu já tinha saído com ciclano, e me ameaçava, dizendo que se caso eu mentisse ele iria descobrir. E aí ele me fez essa pergunta, eu menti, falei que não, porque eu tinha medo de falar a verdade para ele, porque eu sabia que ele ia me tratar com silêncio, porque eu sabia que ele ia assumir, ou que, pior de tudo, terminaria um relacionamento comigo. E a última coisa que eu queria era que ele terminasse comigo, porque meu mundo ia acabar, eu ia perder o meu chão.
E aí eu falei que não, e ele começou aquele joguinho dele, dizendo: é melhor você dizer a verdade. Você já sabe que não pode mentir pra mim. Vou te dar mais uma chance. Me diz a verdade agora. E aí, quando eu já tava aos prantos, tendo uma crise de ansiedade fudida na frente dele, eu admiti que eu tinha ficado com o fulano. Ele disse que não queria mais ficar comigo, que eu era uma mentirosa, virou as costas pra mim e foi embora. O engraçado é que ele me chamou de mentirosa, mas ele mesmo já tinha mentido pra mim várias vezes e já tinha me usado várias vezes. As coisas que eu contei, os exemplos que eu dei, foram só exemplos. Coisas parecidas aconteciam o tempo todo. O tempo todo. Até então, eu tinha passado pelas 3 fases de um relacionamento com um narcisista. A fase 1, que é a idealização. A pessoa se mostra o par perfeito para você, se mostra a pessoa ideal, faz tudo o que você quer, faz tudo para te agradar, como se ela tivesse caído do céu, diretamente no seu colo. E isso faz com que você se apegue muito rápido. E é uma fase muito crucial do ciclo do abuso narcisista, porque é nessa fase que o narcisista te mostra que ele é uma pessoa perfeita e que você não pode errar com ele, porque ele é muito bom para você. Fase 2, desvalorização. O narcisista começa a te manipular de alguma forma. No meu caso foi esse vai e vem, essa gangorra sentimental. Uma hora ele estava super bem comigo, me tratando como uma princesa, mas em outro momento ele estava jogando na minha cara que me tratava muito bem e me culpando, me julgando por coisas que eu fazia e que ele não aprovava. E isso faz com que a gente crie uma dependência emocional muito forte, porque a gente a todo custo quer provar nosso valor para o manipulador, quer provar que a gente é digno de estar do lado dele. Mas parece que tudo que a gente faz não é suficiente, porque ele tá sempre ali para te apontar o dedo, para te criticar e falar que você tá errada e que a culpa é sua. E por fim, a fase 3, que é o descarte. A pessoa termina com você por qualquer motivo, não abre espaço para conversa, não há diálogo, te culpa e ainda acha que tem razão. Mas calma aí que o pior ainda está por vir. Eu não falei no início, mas éramos funcionários públicos e a gente estudava/trabalhava numa instituição militar. Então assim, eu fiquei tão ferrada psicologicamente por causa desse turbilhão todo, que os meus superiores começaram a reparar mais em mim e me encaminharam para a observação médica. E eu tive muitos problemas por causa disso, porque eles têm uma implicância muito grande com pessoas com problemas psicológicos. Então eu acabei tendo que contratar uma advogada para me ajudar nesse processo todo. E aí eu marquei uma consulta com a advogada e conforme eu fui contando as coisas para ela, aconteceu algo mágico. À medida que eu ia contando, à medida que eu ia falando, fui contando tudo o que aconteceu no nosso relacionamento, porque estava no centro, né, da história. À medida que eu fui falando, desabafando, eu fui refletindo e a minha ficha foi caindo. Então, quando eu estava indo para casa, quando eu estava no ônibus voltando para casa, a minha ficha caiu. E eu pensei, puta que pariu, eu acho que eu vivi um relacionamento abusivo. E aí eu comecei a pesquisar sobre para entender o que estava acontecendo comigo. Comecei a ler livros, comecei a ver relatos na internet, a assistir vídeos. E aí, no final das contas, depois de estudar, depois de encaixar os pontos, eu percebi que eu tinha vivido esse tempo todo com um narcisista. Fiquei muito chocada e muito abalada, mas resolvi botar um cropped e reagir. Fiz um Reels no Instagram contando a minha história. O Reels teve tanta visualização que eu nem acreditei e realizei um sonho meu de criança. Eu sempre gostei de ler, então eu escrevi um livro contando a história da Alice, personagem que viveu e superou um relacionamento abusivo com um narcisista em um ambiente militar. Lá eu conto a história da Alice, te conto como lidar com manipuladores, como sair de um relacionamento abusivo ou como detectar que você está em um. Vocês podem adquirir meu livro na Amazon, eu vou deixar o link aqui na descrição. Publiquei o livro, publiquei o Reels e apliquei o contato zero com o dito cujo. Mas eu ainda precisava resolver a questão do meu emprego, porque eles estavam de implicância comigo por causa da minha depressão/ansiedade. No final das contas, deu tudo errado, eles me mandaram embora por causa da minha questão psicológica. Faz uns 6 meses que o fim dessa história aconteceu e um pouco mais de 1 ano que eu não falo com ele. Minha vida virou de cabeça para baixo por causa desse relacionamento. Perdi amigos, perdi emprego e o pior de tudo, eu perdi a mim mesma. E eu fiquei perdida por muitos meses, até finalmente me reencontrar. Hoje eu enxergo que ele agia daquela forma para proteger o ego dele, pura e simplesmente para isso.
para proteger um ego e uma imagem que não poderiam ser feridos, não poderiam ser difamados, porque a forma como as pessoas enxergavam ele é a forma como ele se vê. Narcisistas são pessoas inseguras que procuram a todo momento e a todo custo se autoafirmarem, porque por dentro eles são vazios. Hoje eu vivo minha vida de forma totalmente diferente de como eu vivia, e eu posso dizer com toda a convicção que eu nunca estive tão bem. Essa história toda me ajudou muito a crescer e a evoluir. E eu tenho muito orgulho de ter sobrevivido e superado esse relacionamento. Hoje eu sou a prova viva que é possível sim se reconstruir, se reerguer, ser feliz de novo depois do abuso. Não vou dizer que eu fui 100% correta, porque eu mentia pra ele quando ele me fazia perguntas sobre o meu passado. Por mais que o motivo das minhas mentiras fosse aquele medo de perder ele, fosse o medo dele me tratar com silêncio, isso não justifica eu ter faltado com a verdade. A melhor opção é sempre ser verdadeiro, independente das circunstâncias. Eu não sou vítima. Eu permiti que ele entrasse na minha vida, eu permiti que ele tivesse esse controle sobre mim, eu me permiti entrar nesse relacionamento. Então eu puxo essa responsabilidade para mim e me perdoo por ter permitido que isso tudo acontecesse. E tenho a consciência que tudo isso ficou no passado. Passou e eu aprendi o que eu tive que aprender com essa experiência. Quero poder inspirar você que está passando por isso ou que conhece alguém que esteja. Procure ajuda, você não precisa e nem deve passar por isso sozinha. Só quem viveu a dor de um relacionamento abusivo pode entender o que a gente sente. E lembre-se, você é muito mais forte do que você imagina. Nunca, jamais desista de você mesmo. E antes de encerrar o vídeo, eu tenho uma coisa muito importante para te dizer, Narciso. Sua máscara caiu.